Olá, meus amigos e minhas amigas. De acordo com informações divulgadas hoje, sábado, os ucranianos realizaram um ataque com drones durante a noite em uma instalação de petróleo na região de Oriol, dentro da Rússia. Segundo Kiev, essa região é super importante porque seria responsável pelo fornecimento de combustível para as tropas de Moscou. Bom, o alvo foi a estação de controle de produção chamada Steel Horse, que fica a cerca de 170 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O governador local, Andrei Kishiko, confirmou o ataque. Ele disse que a instalação foi atingida causando um incêndio, mas que felizmente não houve vítimas. Ele também mencionou que os russos conseguiram abater 11 drones ucranianos durante a operação. Bom, gente, como sabemos, para além dos recentes ataques com mísseis ataque MS dos Estados Unidos, a Ucrânia tem aumentado os ataques com drones dentro do território russo ao longo desse ano. E o foco tem sido principalmente instalações de petróleo, alvos que Kiev alega serem estratégicos para a logística militar russa. Logo para a Ucrânia, esses locais são alvos militares legítimos, porque ajudam diretamente as tropas russas no conflito. Mas é aí que entra uma questão interessante. Esse mesmo argumento que os ucranianos usam para justificar esses ataques é parecido com o que a Rússia usa para justificar os ataques à infraestrutura energética dentro da Ucrânia. Bom, mudando de assunto, houve mudanças importantes no comando militar da Ucrânia, e fica claro que isso acaba refletindo a pressão que as tropas têm enfrentado na região de Donetsk. Segundo uma fonte confirmada pela imprensa, o comandante Alexander Lutsenko foi destituído do cargo de chefe do Grupo Operacional e Tático de Donetsk. O fato concreto é que, sob o comando dele, as forças ucranianas não conseguiram conter uma ofensiva russa avassaladora, que tomou, gente, em um mês, uma área equivalente à metade do tamanho de Londres. Apesar da saída, Lutsenko vai assumir outra posição nas forças terrestres. No lugar dele, quem assume é o general de brigada Alexander Tarnavsky. Como temos visto, a situação em Donetsk é de extrema pressão. O general Alexander Sirski, comandante das forças ucranianas, falou diretamente de um centro de comando próximo à cidade de Pokrovsk, que é o coração das operações na região e também um ponto logístico fundamental. Ele destacou que as batalhas por lá estão extremamente duras e que o exército russo está utilizando todas as forças disponíveis para tentar romper as defesas ucranianas. Segundo ele, os combates estão extremamente intensos e os russos estão colocando tudo o que teriam à disposição para quebrar a linha de defesa. Agora, gente, vocês lembram quando eu comentava lá atrás sobre a importância econômica de Pokrovsk para a Ucrânia? Normalmente se fala da questão logística, para o transporte de tropas e suprimentos, mas eu chamava atenção também para a siderurgia do país. Então, como se não bastasse, a maior siderúrgica da Ucrânia, a Metinvest, anunciou a suspensão das operações na única mina de carvão coqueificável do país. Isso aconteceu porque as tropas russas avançaram até 2 quilômetros do local, que também fica próximo a Pokrovsk. Segundo o comunicado interno da empresa, a mina era responsável por cerca de metade da extração total de carvão da Metinvest, um insumo essencial para a produção de aço. Por questões de segurança, eles já evacuaram os trabalhadores essenciais e suas famílias. Fica cada vez mais clara a importância de Pokrovsk e por que a Rússia quer tanto acelerar seu controle total. Eles têm se movimentado numa velocidade que não víamos desde 2022. Falamos sobre Pokrovsk, mas Moscou também está focando em outras cidades importantes, como Kurakov, Velivka e Novozilka, que ficam mais ao sul. Essas áreas estão próximas de 3 rodovias principais que levam para a região de Dnipropetrovsk e para a cidade de Dnipro. E por que isso importa tanto? Porque Dnipro é um ponto crítico para as operações militares ucranianas ao longo de uma linha de frente que chega a 1.000 quilômetros de extensão. Sirski, que está comandando as operações nessa região, fez um alerta importante. Ele disse que vai precisar tomar algumas decisões meio fora do padrão para aumentar a estabilidade das defesas e destruir de forma mais eficaz as tropas ocupantes. O que ele quis dizer exatamente com isso, hein? Bom, ele não detalhou as medidas, mas o que sabemos é que Sirski tem fama de assumir riscos calculados. Foi ele o estrategista por trás da incursão polêmica em Kursk, na Rússia, em agosto e da contraofensiva bem-sucedida em Kharkiv em 2022. Agora, gente, o grande desafio para a Ucrânia é a questão de pessoal. Segundo analistas, o exército está perdendo muitos soldados experientes que estão sendo mortos ou feridos, e o esforço de mobilização não tem sido suficiente para repô-los. Para vocês terem uma ideia, a idade média de um soldado ucraniano é em torno de 45 anos, e muitos recrutas novos não estão em boa forma física. Enquanto isso, as tropas russas continuam superando os ucranianos em número, mesmo sofrendo baixas mais pesadas na linha de frente. Comandantes na região de Donetsk disseram que, em algumas situações, os soldados ucranianos enfrentam uma proporção de 8-1 contra os russos.
Os Estados Unidos até chegaram a recomendar a Zelensky que reduzisse a idade mínima para recrutamento militar de 25 anos para 18 anos. Era uma forma de tentar compensar essa falta de pessoal. Mas Zelensky se mostrou contra essa ideia e apontou outro culpado. Segundo ele, o grande culpado são os atrasos no envio de armas pelo Ocidente, que ele diz terem prejudicado a posição da Ucrânia no campo de batalha. Bom, já comentamos aqui no canal sobre o problema demográfico ucraniano e sobre as consequências de expor essa população jovem ao conflito. O problema, além de político, também compromete o futuro da própria Ucrânia, que já tem uma população extremamente envelhecida. Bom, gente, mudando de assunto, vamos dar um pulo na Coreia do Sul, que acaba de ter seu presidente impedido. Isso mesmo, Yoon Suk-yeol foi afastado de suas funções depois que a Assembleia Nacional votou pelo impeachment dele. Ele apareceu na televisão falando que isso é só uma pausa temporária e que ele nunca vai desistir. Disse que está frustrado porque sente que os esforços dele como presidente podem ter sido em vão, mas reforçou que a jornada dele com o povo não vai parar. Bom, gente, da primeira tentativa ele escapou. Dessa vez a votação foi bem expressiva. 204 votos a favor e 85 contra. Com isso, ele está suspenso e o primeiro-ministro Han Duck-soo assume interinamente enquanto o Tribunal Constitucional decide o futuro do mandato. Ah, e detalhe, se o impeachment for confirmado, o país tem que organizar eleições presidenciais em até 60 dias. Até dentro do partido do presidente, o Partido do Poder Popular, o apoio a ele não é mais unânime. Apesar da diretriz oficial ser contra o impeachment, muitos membros acabaram votando de acordo com a consciência. E isso aconteceu após um discurso de Yoon onde ele prometeu lutar até o fim e atacou duramente os críticos. Esse discurso pode ter sido o estopim para a mudança de humor dentro do próprio partido. Vocês lembram da Park Geun-hye, né? Pois é, ela também enfrentou impeachment em 2017. Mas dessa vez a situação é bem mais grave. Yoon está sendo acusado de mandar tropas para tentar impedir que a Assembleia votasse contra um decreto dele que impunha um regime militar. A oposição classificou isso como uma rebelião e já tem gente dizendo que até o primeiro-ministro Han deveria ser destituído pelo papel dele nessa história toda. E não é só dentro do parlamento que a tensão está alta. Milhares de pessoas foram para as ruas em Seul pedindo a destituição de Yoon. Quando o impeachment foi aprovado, a galera comemorou muito. Um manifestante até chegou a dizer que estava feliz agora, mas que isso era só o começo, que ele ia lutar até que ele seja preso e punido. É interessante lembrar, gente, o que Simon Anderson, da Human Rights Watch, comentou. Ele disse que esse impeachment é um lembrete de como a Coreia do Sul quase voltou ao regime militar. Mas o povo e os legisladores se levantaram para proteger a democracia. É um exemplo claro da importância dos freios e contrapesos para evitar abusos de poder e tentativas de autogolpe. Bom, gente, mudando de assunto, como será a relação de Donald Trump com o Irã? Bom, se considerarmos o passado, a relação dele com o Teherã não vai ser nada amistosa. Vocês lembram do acordo nuclear de 2018? Pois é, Trump saiu daquele acordo dizendo que ele era prejudicial para os Estados Unidos. Na opinião dele, aquele acordo fortalecia o Irã, que é visto como adversário geopolítico direto. E aí já foi uma atitude bem assertiva de Trump, mas não ficou por ali. O episódio que mais chamou a atenção foi em 2020, quando Trump deu a ordem para o assassinato do general Qassem Soleimani lá no Iraque. Como vocês sabem, Soleimani era uma peça-chave no chamado Eixo da Resistência, aquele grupo que se opõe tanto aos Estados Unidos quanto a Israel no Oriente Médio. Esse ataque acabou elevando as tensões a níveis bem altos, com o FBI e a CIA alertando sobre possíveis retaliações do Irã, inclusive em território americano. E olha só, Trump nunca escondeu que acredita ser necessário conter o Irã e enfraquecer o tal eixo da resistência. Ele compartilha muito da visão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, especialmente sobre a urgência de limitar a influência iraniana na região. Tanto que, segundo o The Wall Street Journal, ele chegou a discutir com Netanyahu a possibilidade de atacar o programa nuclear iraniano. Na visão de Trump, o Irã já teria capacidade de produzir material para pelo menos 4 bombas atômicas. E qual seria a solução dele para isso? Bom, primeiro, aumentar a presença nuclear americana em apoio a Israel como uma forma de dissuasão. E segundo, realizar um ataque direto às instalações nucleares do Irã. Essa ideia de atacar o programa nuclear iraniano, aliás, teria surgido em uma conversa entre Trump e Netanyahu. Então, a gente dá para perceber como a relação entre esses dois líderes foi determinante para definir estratégias tão polêmicas. E os dois estarão juntos no poder novamente. Não dá para esquecer a questão da mudança da embaixada americana para Jerusalém, outra questão que agrada por demais o primeiro-ministro israelense e, claro, nesse caso específico, desagrada tanto a comunidade internacional quanto o eixo da resistência.
Bom, meus amigos, temos que esperar para ver como ele vai se comportar em relação àquela região. Não sei vocês, mas eu torço para que a abordagem dele ajude a conter ameaças e garantir a paz, e não acabe contribuindo para aumentar ainda mais a instabilidade na região. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.